CNN Arena está de volta do intervalo e vamos falar agora de Jair Bolsonaro. O ex-presidente participou do primeiro dia da AgriShow, a maior feira do agronegócio na América Latina, que acontece em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. É a primeira vez que Bolsonaro participa de um evento com apoiadores desde que retornou ao Brasil no dia 30 de março. O evento também marca o reencontro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Lembramos que a AgriShow desconvidou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para a abertura do evento, após ter confirmado a presença de Bolsonaro. Em discurso, Bolsonaro criticou as homologações de 6 terras indígenas feitas pelo governo Lula na semana passada e disse que a demarcação de novos territórios pode inviabilizar a atividade agropecuária no país. Vamos ver. Estava vendo agora as meia dúzia de homologações de terras indígenas pelo Brasil, assinado pelo cidadão que está lá no Palácio da Presidência. Por exemplo, uma das reservas indígenas, de 31 mil hectares, apenas existe lá 9 indígenas. Algo não está certo. Não é possível 31 mil hectares para 9 pessoas. E no meu governo, vocês sabem como eu tratei essas questões. Existem 400 pedidos de demarcações de terras indígenas. E aproximadamente 3.500 pedidos para novos quilombolas em nosso país. E aquele cara disse há pouco que faria o possível para atender a esses anseios dessas comunidades. Bem, nós sabemos se 10% disso for atendido, para onde irá o nosso agronegócio. Eu peço a Deus que isso não venha acontecer. Vamos para o debate. A gente entra já nessa questão das terras indígenas, mas eu queria primeiro falar da política. Caio, Bolsonaro de volta à arena política. Ele até agora tinha evitado entrevistas, só saía de casa praticamente para depor na Polícia Federal. O que mudou na estratégia? Por que ele resolveu sair da toca e por que saiu da toca no AgriShow? Bom, vamos lá. O que mudou? O tempo. O tempo passou. Já 3, 4 meses aí de governo Lula, com um andamento passível de críticas. Você já consegue levantar críticas e pontos de fragilidade no governo Lula. E aí você consegue, enquanto possível, o principal nome da oposição, construir um discurso crítico a medidas que vêm sendo feitas, sem entrar no juízo de valor sobre elas. Então, o fato de ter passado 100 dias, 130 dias, né? A gente já deve estar por aí, já dá uma sustentação para criar um discurso de oposição e um discurso de crítica, né? Quando você tem 10 dias de governo, não dá para você fazer isso. Quando você tem 30 dias. Tem a questão dele ter saído do casulo, né? Retornou ao Brasil, isso demorou muito também. Então, ele esperou janeiro, fevereiro e março para retornar. Então, está no Brasil, então cria as condições também para ele poder estar perto e viajar e estar mais próximo ao noticiário. E o AgriShow, isso é indiscutível que o ruralismo, o setor agrário, majoritariamente apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda, né? E o que aconteceu nesses 100 dias, nesses 4 meses aí de governo Lula, reforçou, de certa maneira, isso, né? Porque o MST reapareceu, o MST é uma das principais questões aí que envolvem os ruralistas, né? Os motivos de crítica dos ruralistas ao petismo é a sua ligação com o MST. E nesses 4 meses de governo, o governo tem feito gestos ali ao MST, tem sinalizado ali uma indisposição também, em alguns momentos, mas no geral recebe o MST, não condena ali com grande veemência as invasões de terra. Então isso fortaleceu a posição dos ruralistas pró-Jair Bolsonaro. Logo, ele foi lá no principal evento do setor do país. O Caio trouxe um ponto interessante, né, Janaína? Ele fala que já há tempo, já tem medidas passíveis de crítica ao governo, que a ação do MST favorece os ruralistas pró-Jair Bolsonaro. E esse fim de semana foi realmente uma confusão
até eles resolverem cancelar a cerimônia de abertura. Para quem não acompanhou, teve aquele embate, né? Um dos organizadores, o presente de honra da feira, liga para o ministro Carlos Fávaro, diz a ele, sugere que ele vá no segundo dia do evento e não no primeiro, porque no primeiro Jair Bolsonaro estaria lá em companhia de Tarcísio de Freitas. O ministro se sente desconvidado, diz que não vai mais. Isso pegou de surpresa as entidades organizadoras da feira. O presidente da ABIMAQ, José Veloso, pega um avião, vai a Brasília se desculpar com o Fávaro, mas não adianta mais. Teve uma divisão ali no agronegócio em Ribeirão Preto, as mesas de conversas ali no fim de semana estavam a toda. De um lado, os ruralistas mais pró-Bolsonaro, que, enfim, queriam receber o Bolsonaro, e de outros, né, empresários ali do agronegócio preocupados, porque ninguém quer bater de frente com o governo. Tem um monte de medida aí que eles estão esperando, mistura de álcool na gasolina, que pode aumentar os preços do açúcar, etc., que pode complicar uma situação como essa. E aí, no meio dessa confusão, resolvem cancelar a abertura da feira. E aí, Janaína, eu trago a provocação do Caio para você. A ação do MST favorece esses ruralistas pró-Bolsonaro? O quanto o setor agrícola está um pouco dividido em relação ao Bolsonaro ou está totalmente com ele? Porque, afinal, cancelaram a abertura para não ficar tão mal assim com o governo. Como que você avalia? Eu não penso que seja uma questão de estar totalmente ou parcialmente com Bolsonaro. Agora, que esse apoio velado, quase não tão velado do governo ao MST e suas táticas é algo que incomoda, com certeza incomoda, né? Porque gera risco, não se sabe exatamente se é algo passageiro, se é uma estratégia, não se sabe como essa tática vai evoluir. Então, é uma preocupação real. E o governo foi muito inábil nesse episódio inteiro. Primeiro, esse milindre, de não vou, então não quero. Quem é governo tem que estar preparado para ser vaiado, tem que estar preparado para ser criticado, tem que estar preparado para dividir espaços com a oposição, com potenciais candidatos no próximo pleito. Então, eles vão ter que mudar um pouco a postura. Porque eu fiquei, como eu disse no início, eu fiquei muito preocupada com esse sinal da retirada do patrocínio. Na verdade, não a retirada do patrocínio, mas o governo dá ordem para. Porque, além de um sinal de autoritarismo e de mistura, o que me preocupa é essa volta numa velocidade significativa ao período Dilma, onde o governo entendia, e aparentemente agora também entende, que os bancos públicos são seus. Para além do autoritarismo, o que me preocupa é essa mistura, porque o Banco do Brasil não é do governo, o BNDES não é do governo, a Caixa Econômica Federal não é do governo. Podem até ser públicos, mas não são do governo. E o governo faz planos com o patrimônio dos bancos, pretende ajudar países estrangeiros com o patrimônio dos bancos. Isso já aconteceu no passado recente, foi pilar do processo de impeachment da ex-presidente Dilma. E quando eu vejo esses sinais, eu me assusto, porque realmente é o Brasil voltando, como eles anunciam. E eu não consigo desconectar essa preocupação do projeto que tramita lá no Congresso, que é o novo marco fiscal, porque tem vários momentos do projeto em que se escreve assim explicitamente que a lei de responsabilidade fiscal não valerá para a União. Então, me parece que o governo está efetivamente amarrando em várias frentes, esse retorno ao período Dilma. Eu fiquei muito contrariada com esse episódio, independentemente de pauta, porque é uma má sinalização. E outra, vários ministros dizendo, não, se não querem, então vai cortar patrocínio. Como assim? Como assim, ministro, falando que um banco que tem uma personalidade jurídica autônoma vai fazer ou deixar de fazer? Então, esses sinais que começam a acender.
E são esses sinais que assustam o investidor, né? São esses sinais que fazem com que os juros precisem, infelizmente, seguir altos. Então, quem tem que mudar é o governo, para gerar segurança e confiança. Janaína, deixa eu pegar essa sua deixa, que esse tema é importante. No meio dessa confusão, ministros do Palácio do Planalto disseram que o Banco do Brasil ia cancelar o patrocínio à AgriShow. E aí houve muito questionamento de parlamentares, etc., porque isso poderia descumprir aí, poderia gerar questionamentos do Tribunal de Contas da União ou mesmo da Comissão de Valores Imobiliários, porque você está usando um banco público numa retaliação política. O banco decide, então, manter o seu stand, toda a sua parte de promoção do crédito agrícola dentro da feira, e a gente ainda não conseguiu entender direito o que acontece com a publicidade que o banco ganha em contrapartida. Parece que está ainda circulando por lá. Agora, Joel, qual que é a sua avaliação sobre essa reação do governo? Porque eu ouvi nas redes os seguintes argumentos. Tem os petistas defendendo o seguinte: não, tem mesmo que tirar o patrocínio, porque não vamos patrocinar, o Banco do Brasil não pode patrocinar evento político, evento de cunho político. E outras pessoas argumentando, não, vai contra o interesse do Banco do Brasil, é o maior evento de um agronegócio na América Latina e o Banco do Brasil dá crédito agrícola. O mais complicado desse primeiro argumento que você citou, Raquel, de que o Banco do Brasil não deveria patrocinar evento político, bom, o evento era o que antes? Era um evento também com forte caráter político, com presença do ministro. Imagino que até gostariam de ter presença do presidente, mas claro que ele tinha outro compromisso. Temer ia, Bolsonaro ia. Tendo presença de governo, em alguma medida, é óbvio. Exato, o governador de São Paulo. Tendo presença de governo, em alguma medida, evento político. No caso aqui, político da situação, né, de quem está no poder. A presença de um político da oposição ali, que está sem cargo, não é isso que faz agora o evento começou a ser político, hein? Antes era apenas um evento institucional, neutro, sem posicionamento. Não é verdade. Então, esse argumento me parece bastante frágil. Não ficou claro para mim o que o Banco do Brasil tirou ou não tirou do evento, no que diz respeito ali ao patrocínio, né, dado que manteve seus estandes, mas o fato é que... Não está claro para ninguém direito ainda, viu, Joel? Pois é, o fato é que se realmente tirou, até é engraçado tirar tão assim na véspera do evento, mas se realmente tirou, é muito grave e muito errado, porque o Banco do Brasil é uma coisa, o governo Lula é outra coisa, completamente diferente. Se eu não me engano, foi no Banco do Brasil que no governo Bolsonaro criticou-se uma campanha publicitária também, né? Que o banco teria mudado por uma determinação, uma ordem vinda do presidente, uma campanha publicitária dele. Completamente absurdo lá atrás também. E agora, acontecendo isso, sim, se realmente aconteceu, é grave, porque mostra um controle, aí sim, político, politizado do banco. E não sou eu quem está dizendo, né? O próprio ministro... Foi o Márcio França, se eu não me engano, falou com todas as vezes, é isso mesmo, está contra o governo, vamos tirar, não merece dinheiro também. Esta mentalidade é o oposto de uma mentalidade de um país que se quer republicano, sério, no qual tem o império da lei, no qual o poder não pode tudo. Então, se isso está acontecendo, realmente é grave. Eu coloco aí 2 erros de posicionamento do governo que eu acho que vão custar caro, tá? Um é esse, e pode inclusive envolver ilegalidade se aconteceu. E o primeiro, mais simples, que não teve ilegalidade nenhuma, mas que para mim pega mal. O governo, de fato, o evento, ele fez uma descortesia com o ministro de Estado. Se você pede para alguém mudar o dia da sua apresentação, esse que você está pedindo, está sendo desprivilegiado. Vamos combinar assim, está sendo realmente tratado como alguém menos importante, é alguém que você pode mudar de lugar. Mas a reação do governo com esse limão, em vez de tentar fazer uma limonada para comunicar uma mensagem diferente, para relançar sua postura e sua relação com o agro brasileiro, foi virar as costas e esnobar o evento. Ao esnobar o evento, não é nada surpreendente o que aconteceu. A oposição, seja do governo do Estado, seja do próprio Bolsonaro, tomou conta dele completamente. E o governo que gostaria de ter uma relação melhor com o agro, parece que se distanciou ainda mais. Hélio, trazer uma outra provocação para você. E aí, não é independente desse evento, porque foram as lideranças ruralistas locais que tomam a decisão, né, junto com o governador Tarcísio, de levar Jair Bolsonaro e fazer disso a primeira aparição pública dele.
parte do agro, é importante que se diga, é uma parcela, não é o todo, bloqueou a estrada logo depois das eleições, fez aquelas barricadas, está no cerne do financiamento dos atos do dia 8 em Brasília, isso está sendo investigado. Está se identificando ali, né, os PIX que usaram para financiar alguns ônibus que levaram os invasores ali e os investigadores, a Polícia Federal, já têm ali indícios que levam para empresários do agronegócio. E aí minha pergunta é, tem uma parcela do agronegócio que tem que fazer uma reflexão em relação ao seu envolvimento com o golpismo? Olha, Raquel, esse exemplo que você deu, eu acho que não procede pelo seguinte, é uma pessoa, duas pessoas que estão fazendo, isso não pode comprometer o setor de agro. É como dizer que um flamenguista financiou o golpe. Eu sou flamenguista. E aí eu também estaria implicado porque eu sou flamenguista. Eu acho que não procede. Se alguém fez algo errado, essa pessoa responde por ela. Isso não é parcela significativa do agro, nem nada disso. O agro tem sido, sim, demonizado pelo governo. Tem gente do governo lá no exterior falando que o agro é culpado, novamente falando essa inverdade, que o agro é culpado pelo aquecimento global, que não está fazendo a sua parte. Tem uma opção de demonizações do setor agrícola brasileiro que são indevidas. E eu até entendo que eles queiram se defender, não financiando, fazendo besteira, fazendo algo ilegal, mas por meio de mobilização. E envolve mobilização política porque existe um movimento político para prejudicar o setor de agro. O MST é um exemplo, tem uma visão política determinada de confrontação ao agro também. Então, eu acho que quando há coisa errada, a gente tem que olhar individualmente, mas não fazer generalizações que envolvam o setor como um todo, que eu acho que não cabe.